Bora lá falar sobre vendas. Na verdade, o que a gente está mais procurando hoje, seja com experiência, são os nossos clientes. Cada vez está mais difícil, mais caro conquistar clientes. Cada vez tem mais pessoas disputando o mesmo cliente. Cada vez, além de caro, cada vez está mais desafiador, o cliente está mais preparado. Quando você visita antigamente, quem tinha informação era o vendedor. Hoje você chega, a venda começa já no meio do funil. Porque metade daquela etapa que um vendedor faria antigamente, hoje o cliente já sabe. Na minha época, pelo exemplo, e tem muita gente acho que da minha idade, quem era detentor de toda a informação era a nossa professora Dolores. Ela sabia os afluentes do Rio Amazonas, ela sabia que dia que tinha nascido a princesa Isabel, ela tinha todas as informações. Hoje, assim como antigamente, as coisas mudaram. E o cliente sabe muito mais do que sabia antigamente. Ele tem muito mais opções. Ele consegue conferir o que você fala rapidamente num clique. Então hoje estamos precisando, sim, clientes com ou sem experiência, mas o mais importante é entender que o volume desses clientes, a qualidade desses clientes vai passar diretamente pela qualidade do nosso trabalho. Uma coisa que a gente tem que entender, principalmente quando a gente é um franqueado ou um franqueador, esse é um ponto que eu coloco não em todos os slides, não em todas as palestras, mas só quando eu vou falar com gente que tem franquia. A gente tem que entender que vendas é responsabilidade de todos. Claro que uma boa parte, obviamente, da franqueadora que vem que traz o know-how, mas é nossa responsabilidade, além de tudo também, colocar aquilo que a franqueadora também se propõe e fazer a nossa parte. Eu como franqueador também, quase 90 unidades que a gente enche, também tem esse desafio. E eu mostro essa cena muito clássica, quando eu falo que é responsabilidade de todos, porque se alguém desse elo rompe algo, vai ter algum problema. Ou vai ter para pão, ou vai ter com vocês que não vão vender. Quando eu fui comprar uma casa, eu casei, e a gente sabe aquela famosa frase, quem casa quer, casa. E eu fui casar, e aí eu fui procurar uma casa, e lá em Bauru, na época, estava tendo um lançamento de um condomínio, mais ou menos, mas muito parecido com esse daqui. E eu lembro muito bem, aquele lançamento era de uma família muito rica, então geralmente, não sei se vocês já trabalharam com lançamento, a pessoa ela pega um terreno, faz a propaganda, lança, com a venda primeira, ela dá início às obras. Como a família desse local era uma família muito rica, ela montou toda essa estrutura. Então ela primeiro construiu todas as casas de estrutura para vender depois. Tiago, por que fazer isso? Óbvio. Se você sem uma estrutura vende uma casa de 150 mil, uma preparada você já pode colocar todo o valor em cima dela. Então se você tem a grana, óbvio, o valor é muito maior. E eles fizeram isso, fizeram propaganda em todas as mídias que você possa imaginar, treinaram todos os vendedores, trouxeram um treinador de fora. E quando eu fui comprar isso, era no final da tarde, num domingo, eu cheguei com a minha esposa na frente desse condomínio. E quando eu cheguei na frente do condomínio, saiu um senhor de dentro da entrada, da guarita do condomínio. E lá no interior de São Paulo, quem é do interior sabe muito bem, tem um linguajar que é único. E a gente se entende. É quase que meio indígena. Cada um na sua tribo tem um linguajar. Então quando o cara saiu lá, o cara fez assim pra mim, Pedro. E eu do carro. O que significa isso? Como o senhor tá? Tô tudo bem, tranquilo, a sua família, a minha também, então tá bom. Tudo isso significa nesses dois grunhidos. E eu perguntei, falei assim, eu tô dando uma olhada na casa, tô com a minha esposa. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, como é que anda a venda aí? E ele respondeu pra mim, tá muito ruim. Eu falei, pera um pouquinho. Eu falei, por quê? Ele falou, deixa eu te explicar. O senhor tá vendo que a garagem, um para atrás do outro, o senhor percebeu? É dois carros, sim, é gaveta a gente chama. Eu falei, sim, eu conheço. Ele falou, quando isso aqui de final de semana, o pessoal bebe, o outro não quer tirar o carro, e aí dá briga todo final de semana, uma discussão, isso é um dos problemas. O outro, o senhor vê aqui, o condomínio é quase R$600 aqui, tem o quê? Tem um campinho, uma piscina pequena que fica lá no fundo, longe, distante, olha só. E não sei se o senhor percebeu, ele foi complementando, ele foi desvendando. Ele perguntou, falou, o senhor está vendo que a casa ela é germinada? Coitado, né? Gente, a casa quando é parede com parede, ela não é germinada. Ela é geminada. Germinada é uma casa cheia de germe. Mas coitado, né? Ele não sabia. Ele falou, a casa é germinada, é sala com sala. Se você peida na sua, o vizinho escuta. Olha o linguajar do São Antônio. Aí no final, porque todo bom vendedor, o que ele faz? Ao fazer o contorno de objeção, ele pede um fechamento. Ele fechou, ele falou assim, você imagina, o senhor compraria? Eu falei, não, claro que não. Obrigado, querido. Quem que era o São Antônio? O São Antônio era o segurança do condomínio. Cara, foi gasto mais ou menos mais de 20 milhões, pelo menos ali, em produção das casas. Pelo menos ali, quase 1 milhão em propaganda, porque o que eles fizeram é propaganda. Treinamento com equipe comercial. E o São Antônio, que provavelmente é o cara que menos ganha de todo mundo lá, fudeu uma venda. Esse foi o São Antônio. Quando a gente fala aqui de franqueadora, franquia, a gente tem que entender que responsabilidade de todos é a venda. De todos.
Porque a gente sabe também que tem um grupo, às vezes, claro, a franqueadora tem seus pontos a ser melhorados, como o franqueado também precisa ter seus pontos melhorados. O mais importante é isso. Quando alguém me chama para dar palestra, eu sempre falo, quando a gente vai falar de resultado em vendas, eu não posso vir só aqui e fazer uma cobrança ou uma apresentação para um grupo de vendas. Porque vendas é responsabilidade de todos dentro disso aqui. É interessante que a gente entenda isso e saiba que os dois lados estão se importando com isso. E aí, você curtiu o conteúdo agora? Gostou? Bom, e tem mais, olha aqui, ó. Os 2 últimos vídeos que eu postei tá animal. Você não viu? Clica agora aqui e aprenda. A gente sabe, né? Informação hoje é ouro. Clica aqui, ó.